Abra, por favor, queridos, em Romanos capítulo 6, nos versículos 1 e 2. Apenas 1 e 2. O texto diz assim: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Pai, mais uma vez nós nos apresentamos a Ti, Senhor. E mais uma vez nós damos graças ao Senhor pelo privilégio que é poder estudar a tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos compreender a tua palavra. O texto que nós vamos estudar, Senhor, não é um texto muito fácil, mas eu peço graça ao Senhor, a mim e aos meus irmãos, a mim e àqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, pelas redes sociais. Dá-nos graças, Senhor, meu Deus. Ilumine o nosso entendimento, Senhor, meu Deus, para que a palavra seja uma bênção nas nossas vidas, para que a palavra, de fato, Senhor, sirva de alimento para a nossa alma, no nome do Senhor Jesus. Que esse tempo seja um tempo precioso, Senhor, onde o Senhor fale ou falará ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu realmente quero alertar você para essa questão, tá? O tema não é muito fácil, irmãos. Eu reconheço isso, tá? Eu vou tentar andar muito devagarinho para que você possa reter. Eu tenho pedido ao Senhor, não só aqui na oração, mas em casa, orando aqui há pouco na igreja, que Deus ilumine o nosso entendimento. Porque, como eu já disse a vocês tantas vezes, é algo tão importante, irmãos, tão importante para a vida cristã. Não é uma coisa muito prática. Eu fiz uma menção sobre isso ontem, né? As pessoas não gostam muito de doutrinas. Mas a doutrina, irmãos, é a base da nossa fé, entendeu? Não há como ter uma fé sólida se nós não tivermos um bom conhecimento doutrinário. Não adianta apenas saber como lidar com as pessoas. O que importa realmente, antes de qualquer coisa, é que a gente tenha um conhecimento adequado da palavra de Deus e que esse conhecimento seja o alicerce para tudo o que vem depois. Mas primeiro esse alicerce, primeiro esse conhecimento. E nós temos diante de nós exatamente essa realidade, irmãos. Isso é teórico que nós vamos estudar, entende? É teológico, é doutrinário. Mas eu digo a vocês, é a base para uma fé sólida, é a base para uma fé robusta, é a base que nos sustentará, irmãos, em tempos de crise, tá? Então eu peço a vocês que atentem. Eu vou devagarinho para ver se a gente consegue a vocês o entendimento. Eu venho, é engraçado, né? Eu estudo, eu me preparo, mas ao mesmo tempo eu digo, Senhor, ilumina o meu entendimento para que eu torne isso claro aos irmãos. E a gente vai tentar fazer isso, tá bom, queridos? Olha só, nós já dissemos que esse capítulo 6 ele foi tratado para resolver um problema, né? E o problema, querido, é um questionamento que há um debate entre os estudiosos, né, se de fato alguém fez ou se Paulo apenas se antecipou. É preferível acreditar que Paulo se antecipou, até porque ele estava escrevendo uma carta para a igreja, ele não estava lá quando a carta foi lida, entendeu? Então ele se antecipa, ele diz algo e ele pensa assim: isso vai levantar suspeita, isso vai levantar questionamento. Então ele se antecipa, levanta o questionamento e responde, para que quando a igreja ouça a leitura, ela tenha consciência e as dúvidas que poderiam se surgirem durante a leitura sejam ali mesmo respondidas, tá bom? Então a questão é a seguinte: se é verdade que onde o pecado foi abundante, a graça foi muito mais abundante, bom, pela lógica, né? A pergunta que vem é: então nós vamos permanecer no pecado
para que a graça abunde ainda mais? É uma pergunta lógica, irmãos. Só que não é uma lógica divina, é uma lógica humana, maligna, mas ainda é uma lógica, entendeu? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando cada vez mais, entende? Essa é a lógica. Isso, querido, traz para nós uma lição interessante. Eu comentei um pouco disso a semana passada e vou repetir isso hoje. Uma característica, irmãos, da pregação da graça é que ela sempre correrá o risco de ser mal interpretada. Na verdade, se a nossa pregação da graça não der margem para uma má interpretação, seria melhor revermos nossa mensagem. Aí, olha, querido, Lord John falando sobre isso, ele diz que existe um elemento perigoso na mensagem do Evangelho. E o perigo é de ele ser mal interpretado, de essa mensagem ser mal interpretada. E depois que ele diz isso, ele traz um conselho aos pregadores. Ele diz assim: olha, se a sua pregação da salvação não tem sido mal entendida desse modo, o modo aqui quer dizer então que se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quer dizer que eu posso continuar pecando para que a graça continue abundando cada vez mais? É esse mal entendimento que ele está falando aqui, entendeu? Então ele está dizendo o seguinte: olha, se a sua pregação da salvação não tem sido mal entendida dessa maneira, é melhor você examinar de novo os seus sermões. E é melhor certificar-se de que está realmente pregando a salvação que é oferecida no Novo Testamento ao ímpio, ao pecador, àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, àqueles que são inimigos de Deus. Queridos, é algo assim muito peculiar. E isso não é só da parte do Lord Jones. Eu já li isso em Charles Swindoll, no Despertar da Graça. Eu já li isso em Filipenses, em Maravilhosa Graça. Esses autores, eles fazem esse tipo de alerta. Olha, se a sua mensagem não der ao homem ímpio, eu estou falando do ímpio, tá bom? Ao ímpio, se a sua mensagem não instigar nele esse tipo de pensamento, então é porque você não pregou realmente o evangelho da salvação. Porque graça, irmãos, a graça, a mensagem da graça, da justificação somente pela fé, ela levará ou ela pode levar a esse tipo de questionamento. Entende? É bom que a gente tenha consciência disso, querido. Quando nós falamos de graça, irmão, pensa no que é graça. É favor imerecido. A própria definição da palavra já leva a gente a pensar que é possível a pessoa viver de qualquer maneira e ainda ser salvo, entende? Favor imerecido. Não é favor para quem merece, é favor para quem não merece, tá? Então vamos lá. Olha só, querido, a pergunta, a resposta de Paulo para essa pergunta tão racional é de modo nenhum. Essa é uma resposta muito curta, muito direta, na verdade. O problema aqui, querido, é que ao lermos a resposta de Paulo, a gente não consegue perceber a ênfase e a força dessa resposta, entendeu? Inclusive, tem uma tradução que acrescenta a palavra Deus nessa resposta para enfatizar, sabe? Para mostrar força. Eles dizem o seguinte: olha, não permita Deus. Quer dizer então que a gente vai continuar pecando para que a graça continue aumentando mais? Não permita Deus. É a resposta. Por quê? Porque a intenção é enfatizar, querido, que isso é um absurdo, na verdade, né? É um absurdo. Você pode até pensar numa outra resposta, olha, que isso nem seja sequer sugerido jamais. A ideia de continuar pecando para que a graça aumente, não, jamais. Nem pense numa coisa dessa, né? Eu acredito que tem algumas expressões mais nossas, locais, mais regionais, tiradas do nosso cotidiano, que
enfatize melhor a força e a ênfase dessa resposta de Paulo. Quer dizer que, eu vou brincar, na verdade, tá bom, gente? Usando expressões nossas aqui. Quer dizer que a gente vai continuar pecando para que a graça continue aumentando cada vez mais? E a resposta é: tá doido, é? Isso enfatiza, porque você exagera a resposta, né? Ou então aquela resposta famosa nossa, ó, por acaso você perdeu o juízo em dizer algo dessa natureza, pensar algo dessa natureza? Então são expressões nossas que refletem melhor o que Paulo está dizendo. Aí, querido, eu pergunto, né? Por que ele usou expressões tão fortes, irmãos? Porque perguntar isso, querido, significa uma completa falta de entendimento do ensino do apóstolo ou do ensino apostólico a respeito da justificação pela fé. Quando uma pessoa pergunta isso, é porque ela entendeu errado a mensagem do Evangelho. Eu falei, há uma lógica, mas é uma lógica humana e até maligna, entendeu? Fruto de uma má interpretação de uma doutrina que é o alicerce de toda a mensagem do Evangelho. Eu queria convidar você, querido, para ler o texto que dá margem para esse tipo de interpretação equivocada. Mais uma vez, Romanos 5, 20 e 21. Abra comigo, por favor. Olha o texto, irmãos. Veja, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que aumentasse, para que avolumasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Percebe? Aqui nós temos esse tipo de dedução, né? Esse tipo de raciocínio. Bom, se onde abundou o pecado, a graça foi assim tão abundante, tão superabundante, então nós vamos continuar pecando para que a graça continue se manifestando superabundante dessa maneira. Tá? É mais ou menos esse o raciocínio. Repito, um raciocínio humano e um raciocínio maligno. Aí o versículo 21 diz: a fim de que, ele está explicando o versículo 20, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o propósito da graça? Será que é permitir que nós pequemos à vontade? E a resposta é: tá doido, é? Não, de maneira alguma. O propósito da graça é nos libertar da escravidão e do domínio do pecado e colocar-nos sob o domínio da graça. Esse é o propósito da graça. A graça não nos é dada para que a gente continue pecando. A graça nos é dada para nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Veja, irmãos, mesmo sabendo que a mensagem da justificação pela fé pode ser mal interpretada, alguém nascido de novo jamais usaria a graça como um passaporte para o pecado. Na verdade, esse pensamento apenas demonstra que tal pessoa nunca nasceu de novo. É, Esse é um erro, irmãos, que é chamado de antinomianismo. A ideia de que Paulo vai tratar dessa questão aqui toda, né? De que é possível viver, né? Veja que coisa interessante, né? Por um lado, nós temos esse pensamento maligno de que vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando. Por outro lado, né, esse texto ele dá margem para esse pensamento antinomianista, que é a ideia de que já que nós fomos salvos pela graça, já que a lei não importa mais, então nós podemos viver a vida de qualquer maneira, entendeu? E Paulo vai combater isso aqui, irmãos, nesses versículos que nós vamos estudar. Olha, repito, mais uma vez, lendo a resposta de Paulo. De modo nenhum, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, essa é uma das doutrinas mais profundas das Escrituras Sagradas. Paulo diz que nós morremos para o pecado. Eu disse na semana passada, tudo que Paulo vai fazer aqui, irmãos, até o versículo 14, é explicar isso. Versículo 3, 4, 5, 6, 7, até o 11, ele está explicando isso. Ele vai explicar o que significa morrer para o pecado. Hoje,
nós vamos apenas chegar, olhar algumas interpretações equivocadas a respeito dessa expressão, e nós vamos trazer o que realmente a ideia, o que Paulo está querendo transmitir quando ele diz que nós morremos para o pecado. É interessante, querido, eu tenho aqui pelo menos 5 interpretações equivocadas para essa frase, morrer para o pecado. E isso eu vou trazer, eu poderia muito bem pegar esse texto, irmãos, e enxugar ele ao extremo e tirar todas as informações e trazer somente a resposta. O que que é? Morrer para o pecado significa isso. Mas eu penso, querido, que é melhor a gente compreender o que se passa, o que se pensa no meio cristão a respeito desse assunto, não só para que a gente se inteire melhor do assunto, mas como também, às vezes, até para ajudar alguém com relação a esse entendimento. O que que significa morrer para o pecado, irmãos? Entende? Essa é uma pergunta que tem que ser feita e tem que ser respondida, porque é a essência daquilo que nós cremos. Nós morremos para o pecado. Amém. Mas o que que significa isso? Nós vamos trabalhar um pouco essa questão, querido. Observe a palavra morremos, irmãos. Começando por ela, tá? Alguém só confere no teu Instagram. Tamara, o teu Instagram tá funcionando normalmente, tá? Tá, né? É porque o meu tá só travando. Eu acho que é a internet que não tá tão boa aqui. Então, olha só, querido. A palavra morremos. A doutrina é: nós morremos para o pecado. Então vamos olhar um pouco essa palavra. Paulo empregou aqui, irmãos, o tempo aoristo. Vocês já me ouviram falar muito nisso. E veja, não é porque eu sou bom de gramática grega, isso são informações colhidas nos estudos, tá bom? O tempo que Paulo empregou aqui, o tempo verbal, é chamado de aoristo. E esse tempo verbal grego, irmãos, indica algo que aconteceu uma vez por todas. É uma referência a um fato definido que pertence ao passado, a um evento, entendeu? É algo que aconteceu uma vez por todas, em algum momento da nossa história passada, tá? É isso que ele está colocando. Morrer significa isso. Por que que eu estou dando essa ênfase? Por causa do que Paulo quer ensinar, querido. Porque se nós não compreendermos corretamente o seu ensino aqui, nossa interpretação toda desse texto será equivocada. Vou te dar um exemplo. Existe uma tradução muito conhecida, muito respeitada, chamada a revista atualizada. Como é que é a tradução, meu Deus? É Almeida, Revista e Corrigida. Uma tradução. ARC, o C é mudo. É Almeida, Revista Atualizada. Essa tradução coloca esse texto da seguinte forma: olha, versículo 2 do capítulo 6. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos neles? O outro texto que eu li diz: nós que morremos para o pecado. A questão aqui está: morremos para o pecado ou estamos mortos para o pecado? Quando eu digo morremos para o pecado, eu estou colocando esse evento no passado. Ele está no tempo pretérito. Quando eu digo que nós estamos mortos para o pecado, eu coloco isso no tempo presente, entendeu? Talvez alguém pergunte assim, mas estar morto não significa que eu já morri? É verdade. Só que Paulo não disse aqui que nós estamos mortos. O que ele disse aqui foi que nós morremos, né? E ele não disse isso por acaso, irmãos. É bom que a gente entenda uma coisa. Paulo era alguém muito, muito estudioso, muito intelectual, um homem extremamente versado nas Escrituras e ainda por cima inspirado pelo Espírito. Então, quando ele diz que nós morremos para o pecado, ele usa o tempo verbal pretendido por ele para ensinar, para transmitir uma mensagem. Não está falando de algo no presente, ele está falando de um evento, um único evento no nosso passado onde nós morremos, tá? Que isso fique bem claro, querido. Olha, eu sei que isso pode parecer desnecessário e às vezes até confuso para alguns de vocês. Mas eu afirmo aqui, irmãos, expressamente, rigorosamente, ou usando uma palavra bonita, eu afirmo aqui peremptoriamente que entender isso é fundamental para a compreensão do ensino apostólico. Ao dizer que morremos, Paulo está se referindo a um ato.
ato, a um só evento, a algo que aconteceu num ponto único da nossa história. Ele está se referindo aqui, querido, ao que aconteceu quando nós deixamos de estar em Adão e começamos a estar em Cristo. Foi nessa transição, lembra lá do capítulo 5 que nós estudamos? Eu estava em Adão, né? Morri em Adão e agora eu estou em Cristo. Quando eu deixei de estar em Adão e passei a estar em Cristo, eu morri para o pecado. É isso que ele está dizendo. Irmãos, eu queria tanto saber se vocês realmente compreendem essa questão aqui. Paulo coloca a humanidade, ele faz isso, ele gosta de fazer isso, né? Ele classifica lá nos primeiros capítulos a humanidade entre gentios e judeus. São categorias fáceis de serem distinguidas, né? Ou você é gentil, isso quer dizer que você é qualquer pessoa nascida em qualquer parte do mundo, menos em Israel, porque se você é israelita, você não é gentil, tá? Você é um judeu. Então ele separa a humanidade, de um lado os judeus, do outro lado todo mundo que não é judeu, e é chamado de gentil. No capítulo 5, ele faz essa mesma categorização. Ele classifica a humanidade entre aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Todos nós nascemos em Adão. E em algum momento da nossa caminhada, eu vou colocar isso, quando nós aceitamos a Cristo, para ficar claro, tá bom? Eu não estou dizendo que quando você abriu a boca e disse eu quero aceitar Cristo, isso aconteceu, mas para que fique claro essa mudança, todos nós nascemos em Adão, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de estar em Adão e passamos a estar em Cristo. Nesse momento, nós morremos para o pecado. Foi ali que nós morremos para o pecado. Foi aquele único ato, aquele único evento. É isso que ele quer dizer, morremos para o pecado. Foi naquele momento. Não é no tempo presente, entendeu? Não é um processo, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Foi lá naquele momento específico que aconteceu essa mudança. Eu deixo de estar em Adão e passo a estar em Cristo. Vocês entenderam isso, gente? Ficou claro isso para vocês? Como nós podemos permanecer no pecado, nós os que já morremos para o pecado? Ele está se referindo ao evento específico, a um evento específico, a um momento específico em que eu deixo de estar em Adão e passo a estar em Cristo. Bom, vamos tentar aqui. Se vocês não entenderem, talvez ao longo da ministração vocês vão conseguir entender. Eu disse, querido, é, é preciso de graça e de iluminação do Espírito Santo para compreender isso. Bom, pergunto para vocês: percebem por que ele usa o tempo pretérito e não presente? Por causa disso. Porque ele tem em mente um evento, um acontecimento, não um processo, não um tempo presente. Essa é a declaração fundamental deste capítulo, irmãos. Nós morremos para o pecado. Nós morremos. Versículo 2, Paulo fala sobre isso. Aí, se você pegar os versículos em diante, olha que coisa interessante. Abra, deixa aberto aí em Romanos 6. Leia o versículo 2 mais uma vez, e na sequência você lê o restante, como você vai perceber, querido, uma conexão. Na verdade, aqui no versículo 2 tem a declaração geral, depois ele divide essa declaração em partes para tornar isso mais claro. Observe aqui, olha, de repetindo a pergunta, né? Quer dizer que nós vamos continuar pecando para que a graça aumente mais ainda? De modo nenhum, de maneira alguma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que já morremos para o pecado? Agora, olha o versículo 3. Veja, ele fez uma declaração geral aqui no versículo 2. Agora, ele vai dividir essa declaração em partes para explicá-la melhor. Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele acrescentou um detalhe. Nós morremos com Cristo. Quando isso aconteceu? Quando nós fomos batizados na sua morte. Olha o versículo 4. Fomos sepultados com ele, com Jesus, na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Mais uma vez, ele fala da morte no batismo, tá? Ele vai dando detalhes. Agora, olha só, querido, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o 6, eu poderia citar aqui o 8, o 11, mas olha só. O 6, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Veja que essa morte inclui a crucificação da velha natureza. Ele vai dando detalhes. A gente vai estudar isso aqui minuciosamente, exaustivamente, para tentar compreender todos os detalhes do que ele está colocando. Eu só quero que vocês entendam, irmãos, que Paulo vai trabalhar isso. É um assunto que ele sabe que é delicado, que é importante para a igreja. Então ele faz uma declaração geral: nós morremos por pecado. Eu ainda não disse o que significa isso, tá bom? Eu só estou dizendo, eu só disse até agora que morrer para o pecado se refere a algo que aconteceu no passado, nessa transição do estar em Adão para o estar em Cristo, tá bom? Agora vamos seguir a nossa administração. Olha só. Lloyd Jones, ele diz que é imperativo que saibamos o que Paulo quis dizer com essa declaração. Nós morremos para o pecado. E por que ele disse isso? Porque ele diz, e são palavras dele, aspa para Lloyd Jones: estaremos inevitavelmente em dificuldades em todos os versículos. Aí eu estou falando aqui do 3 em diante, tá bom? Se não tivermos claro entendimento do versículo 2. Mas uma vez esclarecidos, sobre o versículo 2, o restante se seguirá relativamente fácil. Então, a parte mais importante é eu compreender o que Paulo quer dizer com morrer para o pecado. Então, olha só, querido, nós vamos voltar para o versículo 2 e tentar compreender o ensino completo a respeito de morrer para o pecado. Depois, nos versículos seguintes, nós vamos dividir isso, como eu já falei, entendeu? Para a gente tentar melhorar o nosso entendimento. Agora, volte só mais uma vez, no versículo 2. Grave bem esse versículo, irmãos. Essa resposta é fundamental, é a base de tudo que nós vamos estudar daqui para frente. Então, repetindo, olha, de modo algum, é a resposta para a pergunta que foi feita no versículo 1. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de continuar a viver nele? Eu queria chamar sua atenção, querido, para quando Paulo diz nós, ele está dizendo assim: nós, sendo o que somos, como é possível conceber que continuemos no pecado para que a graça seja abundante? Quem levanta um questionamento como esse, irmãos, só o faz porque não compreendeu verdadeiramente quem é e qual é a sua posição em Cristo. Ou, dizendo isso de uma maneira diferente, a real dificuldade dos cristãos que não entendem a doutrina da justificação pela fé ou pela graça, mediante a fé, é que eles não se dão conta de quem são e do que são. Eles não têm consciência plena da sua posição. Pô, querido, a vontade que tem é parar aqui e abrir aqui uma série de parênteses aqui para poder explicar algo a vocês, né? Uma das coisas mais importantes na vida cristã, irmãos, é você saber quem você é em Cristo. Há um livro, eu tô com ele em casa, de um homem chamado. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome dele. Deu um branco. Quando eu pensei em falar, eu lembrei, e agora fugiu. Mas eu tenho em casa, irmãos, um livro sobre batalha espiritual. É o livro mais equilibrado. Neil Anderson é o nome do autor, tá bom? Falta só eu lembrar. Quebrando as Correntes é o nome do livro, lembrei. É o livro mais equilibrado que eu já encontrei sobre esse assunto. Neil Anderson, ele faz uma coisa interessante. No final do livro, ele sintetiza quase todo o ensino bíblico a respeito de quem eu sou em Cristo Jesus, né? Qual é a minha posição agora que eu estou em Cristo Jesus? Na verdade, ele escreveu um livro todinho só com essa. Ele pegou todos os textos que ele achou, compilou em categorias para refletir, irmãos, quem eu sou e o que Cristo fez por mim.
Na verdade, essa é uma oração que eu fiz durante algum tempo, né? Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu compreenda realmente quem é Jesus Cristo, o que ele fez por mim e o que eu sou por causa do que ele fez por mim. Isso é você conhecer a sua posição em Cristo Jesus, irmãos. É você saber quem você é em Cristo Jesus, entendeu? Qual é a posição que você ocupa por estar em Cristo Jesus. Isso é muito, irmãos, mas é muito importante que a gente tenha consciência. Repita, irmãos, eu sei que há uma necessidade no nosso meio hoje por essa coisa da prática, entendeu? As pessoas estão muito preocupadas com o aqui e agora, e essa preocupação delas tem levado muitos pastores a se preocuparem apenas a dizer às pessoas como que elas devem agir diante de determinadas circunstâncias. Ah, como é que eu educo os meus filhos, pastor? Ah, pregue, pastor, sobre como cultivar bons relacionamentos. Ah, pastor, pregue sobre como a gente consegue uma vida financeira estável. Então, há muita preocupação com essa coisa, irmãos. E aí nós deixamos de lado, querido, a essência, o alicerce, a base de uma vida cristã sadia, saudável, entendeu? Esse conhecimento, veja, nós morremos em Cristo. Se Deus nos der a graça, irmãos, se Deus abrir, iluminar o nosso entendimento para que nós compreendamos o que é isso de fato, eu garanto a vocês que a vida espiritual de vocês vai dar um salto monumental na sua vida. Irmãos, é uma guinada tremenda na sua vida quando você compreende o que é isso, entendeu? Essa é a sua posição, esse é o seu lugar em Cristo Jesus. Só um pouquinho, só um texto aqui antes de continuar no que eu estou colocando aqui. Paulo diz em Efésios, irmãos, por causa do que Deus fez por nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Esse é o nosso lugar de direito, essa é a nossa posição em Cristo. Ah, pastor, mas isso, como é que funciona isso, irmãos? Essa é uma coisa, querido. Não é uma coisa prática no sentido de você fazer alguma coisa. É você saber qual é a sua posição em Cristo. Deixa eu tentar colocar mais uma coisa para ti. Quando Jesus estava lá no Getsemane, orando ali em angústia, suando gotas de sangue, ele chega nos discípulos, os discípulos estão dormindo. E ele dá uma palavra para os discípulos. Qual é a palavra que ele dá para os discípulos? Vigiai e orai. Por quê? O espírito está pronto. E a carne é fraca. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: olha, teu espírito já foi regenerado. Teu espírito já está assentado nas regiões celestiais. Agora, você tem que viver nesse mundo. E você precisa orar e vigiar, porque a vida nesse mundo não é fácil. A carne tem fraquezas, você vai sofrer tentações. Mas, querido, onde eu quero chegar exatamente é que o próprio Jesus Cristo diz, vou colocar dessa forma, vocês já são salvos. O lugar de vocês está absolutamente garantido. Ninguém mais pode roubar o lugar de vocês. A salvação de vocês. Agora vigiem, porque vocês vão ter problema enquanto estiver nesse mundo. Entende? Então ele faz uma separação entre a posição que nós ocupamos por estarmos em Cristo e as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. A vida cristã, irmãos, ela tem que ser compreendida por estas duas perspectivas: a minha posição em Cristo e o meu andar diário num mundo caído, cercado de pessoas caídas e com as tendências da minha natureza para o pecado, entende? Compreenda isso. Agora volta para o texto aqui. É possível afirmar, querido, sem sombra de dúvida, que ao levantar uma questão como essa, tal pessoa não compreendeu o ensino de Paulo, que vai do versículo 12 ao 19 do capítulo 5. Pois como alguém pode estar em Cristo, né? Olha a pergunta: como alguém que está em Cristo poderia viver no pecado?
O que é estar em Cristo, irmãos? É ser tirado, vou colocar dessa forma, é ser tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Isso é estar em Cristo, entendeu? Então, uma pessoa que deixou de estar em Adão, agora está em Cristo, uma pessoa que saiu do império das trevas, foi arrancada de lá e transportada para o reino de Deus, ele não pode mais viver no pecado. E me permita mais uma explicação, irmãos, porque eu vou falando e eu sei que essas coisas podem ser mal compreendidas. Uma coisa é eu viver no pecado, a outra coisa é eu cometer um pecado. São duas coisas completamente diferentes. Um crente, ele jamais viverá no pecado, mas um crente pode cometer pecado. Entende? E esse entendimento eu não tinha quando Deus me alcançou, lá no começo. Então, durante um tempo na minha vida, eu vivi aterrorizado com isso, né? Aterrorizado com alguns versículos, principalmente em 1 João. Irmãos, aquilo me deixava angustiado, tá? Então, repetindo a pergunta, como alguém que está em Cristo poderia viver no pecado? Voltando lá, nós que morremos para o pecado. Olha, querido, eu já falei sobre isso anteriormente, mas não custa lembrar. Paulo está apontando para algo que está no passado, um fato, um ato, um evento que aconteceu uma vez, não um processo. O apóstolo não está descrevendo um processo, não está descrevendo uma posição ou condição atual. Ele está descrevendo algo que aconteceu conosco, né, como um fato, como um ato em nossa experiência passada. Por que tanta ênfase? Porque Paulo vai repetir o mesmo tempo verbal em vários outros versículos, no 5, no 3, no 4, no 5, vai repetir o mesmo tempo verbal, morremos, passado. Que é que ele quer, o que ele quer ensinar com isso, irmãos? Nós morremos, passado, pretérito, entendeu? Um evento. O que ele tem em mente? Antes de responder isso, eu só espero que dê tempo, vou tentar dar um pouquinho mais rápido agora. Eu vou passar a vocês algumas interpretações equivocadas a respeito do nós morremos para o pecado, tá? Eu julgo, irmãos, necessário que a gente saiba disso, de todo o meu coração. Eu creio que é necessário. Então vamos lá. Primeiro, alguns dizem que o ensino do apóstolo significa que, por sermos cristãos, estamos completamente mortos para a influência, o poder e o amor ao pecado. Tá. Morrer para o pecado significa isso, que nós estamos completamente mortos para a influência, para o poder e o amor ao pecado. Essas pessoas, elas são chamadas de perfeccionistas, tá bom? Agora a questão é, e eu não vou entrar nos detalhes porque senão a gente gastaria muito tempo. Só uma pergunta para desmontar isso aqui. Se era este o ensino de Paulo, se era isso que ele estava ensinando, então por que ele escreveu os versículos 12, 13 e 14? E o que diz lá esses textos? Olha só. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Eu acho que só isso aqui já é o suficiente, né? Se Paulo está dizendo lá que como cristão nós estamos mortos para isso, então por que ele manda nós nos considerarmos mortos para o pecado, né? Mas vivos para Deus e para Jesus? Ele diz mais, olha, 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esses textos aqui, eles desmontam, assim, mas de tal forma, querido, que não deve nem ser levado em consideração esse tipo de interpretação. A interpretação de que nós estamos completamente mortos para o pecado, entendeu? Isso não tem fundamento, irmãos. Não tem fundamento. Eu não vou entrar, porque senão eu não chego onde eu quero chegar, mas acho que isso fica claro para vocês. A segunda interpretação em relação a isso é o ensino, querido, de que nós deveríamos
nós deveríamos estar mortos para o pecado. Paulo está dizendo que nós deveríamos estar mortos para o pecado. E o que que essas pessoas querem dizer com essa teoria deles aqui? A ideia é a seguinte: se fôssemos cristãos genuínos e realmente tivéssemos entendimento, deveríamos estar mortos, literalmente, para o pecado. Se fosse esse o ensino, o texto de Paulo deveria ser o seguinte: como podemos nós, que deveríamos estar mortos para o pecado, continuar vivendo nele? É um absurdo, Vitor. Paulo não diz que nós deveríamos estar mortos, ele diz que nós morremos. É a afirmação clara de Paulo aqui, tá bom? Há uma terceira interpretação, né? Há aqueles que dizem que deveríamos interpretar esse versículo da seguinte maneira: como viveremos nós ainda nele, né? Nós que estamos morrendo cada vez mais para o pecado. Você percebe que essa interpretação coloca o morrer para o pecado como um processo. Nós estamos morrendo cada vez mais para o pecado. Como podemos nós, que estamos morrendo mais e mais para o pecado, dizer continuaremos vivendo no pecado para que a graça seja abundante? Né? Se fosse isso, a lógica da pergunta faria sentido. Mas como o ensino não é esse, querido? Repetindo, eu só estou colocando para vocês essas interpretações para que vocês tenham noção disso, tá? Se alguma vez, se vocês quiserem ter isso gravado, vocês podem baixar depois a mensagem, tá? Ou posso te mandar o texto para você pegar essas respostas e lembrá-las delas. Há uma quarta resposta ainda. Há também quem interprete o morrer para o pecado como uma forma de renúncia ao pecado. A ideia seria a seguinte: como nós que temos renunciado ao pecado, viveremos nele? Esse argumento, irmãos, da renúncia, ele é um argumento bem elaborado, e a essência desse argumento está no fato de que uma pessoa que afirma crer em Jesus, ela está renunciando ao pecado. Quando uma pessoa diz assim, olha, eu creio em Jesus Cristo, ela está, de certa forma, renunciando ao pecado. E aí, isso é a interpretação de morrer, é uma renúncia. Eu quero andar com Cristo, então eu estou morrendo para o pecado. Por quê? Porque eu estou renunciando ao pecado. O problema dessa interpretação é que Paulo não está falando sobre algo que nós fazemos. Ele está falando de algo que aconteceu conosco, né? Não está dizendo que nós renunciamos ao pecado, está dizendo que nós morremos para o pecado. Irmãos, essa interpretação é de um homem chamado Charles Roger. Esse camarada, de acordo com o próprio Lord Johnny, foi o cara que escreveu dos melhores comentários que existem a respeito de Romanos. Só que nesse aspecto, ele interpretou o morrer para o pecado de maneira errada. Ele interpreta isso como uma renúncia ao pecado, entendeu? Ele justifica o argumento dele. É uma argumentação longa, extensa, que não vale a pena trazer, porque senão ficaria muito prolongado isso aqui. E a última interpretação, querido, é morrer para o pecado significa que nós morremos para a culpa do pecado. Essa merece uma consideração um pouco maior, porque ela faz um sentido bem mais interessante, é mais lógica, entendeu? Primeiro, eu quero dizer a vocês que essa interpretação ela não está errada, tá? O problema dela não é que ela esteja errada. O problema dela é que ela é incompleta. Ela é incompleta, é diferente. As outras estão erradas em si. Essa aqui não. Ela está certa, mas ela não é completa, tá? Então, eu vou te mostrar o seguinte. Isso é fácil perceber, querido, quando a gente volta para o capítulo 5, versículo 20 e 21, e quando você olha o versículo 3 do capítulo 6. Quando você percebe o contexto em que está inserido esse texto, você percebe por que ela está certa, mas ela não é completa, entendeu? Então, olha só, eu vou te mostrar essas duas coisas. Primeiro, eu vou te mostrar o versículo 20 e 21 do capítulo 5. Vou ler mais uma vez. É bom que você ouça mesmo, porque esse é um texto muito importante. E depois eu vou dar uma lida nos versículos 3, 4 e 5 para você perceber o contexto do que Paulo está escrevendo. Lembrando, irmãos, quando Paulo escreveu, não tinha esse negócio de capítulo nem versículo. Era um texto só, uma sequência só, tá bom? O nosso problema é que a gente
termina o capítulo 5, a gente vai começar o 6. Terminou o assunto aqui, ele está começando outro. Não, não. No texto original, não tem essa divisão de capítulos, de versículos, não tem aqueles subtemas que a gente encontra. Nada disso tem, entendeu? É só o texto puro, sem nada desses arranjos. Isso é uma tentativa do ser humano de facilitar a compreensão, que muitas vezes piora para a gente, né? Porque dá a impressão de que Paulo terminou uma coisa aqui, está começando outra coisa ali. Não, 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 não. Então eu quero te dar o contexto, o que vem antes e o que vem depois desses dois versículos aqui, e você vai entender que, embora essa resposta de que nós morremos para a culpa do pecado, embora ela esteja certa, ela não é completa. Olha o versículo 20 do capítulo 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí viria versículo 1 e 2, né? Vou pular os dois para você pegar o fio da meada aqui. Versículo 4 do capítulo 6. 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O problema dessa interpretação, querido, de morrer, de morrer para a culpa do pecado, é que essa interpretação, ela restringe o ensino, querido, unicamente à culpa do pecado. Ou seja, morrer para o pecado significa que nós estamos livres da culpa. Mas deixa de lado um detalhe fundamental que Paulo diz. Ele diz aqui nesses versículos que eu li para vocês. Nós não fomos libertos apenas da culpa do pecado, irmãos, mas nós fomos libertos também do poder do pecado. Quando eu penso em pecado, eu preciso pensar por três perspectivas: culpa do pecado, poder do pecado e corrupção do pecado. O cristão, ele foi liberto da culpa do pecado, ele foi liberto do poder do pecado, mas ele ainda não foi liberto da corrupção do pecado. Isso só quando nós partimos para a glória. Então, quando alguém interpreta o morrer para o pecado como apenas morrer para a culpa do pecado, ele está respondendo certo, mas ele parou, ele restringiu essa resposta a apenas a culpa e ele deixou de lado o poder. Tá? Isso é fundamental que a gente entenda, irmão. Sabe por quê? Porque o ensino bíblico é que nós somos libertos do poder do pecado. Eu vou mostrar isso para vocês. Olha só. Oi, irmãos. De novo, eu não vou ler isso aqui novamente, não, porque senão vai ficar muito. De novo, eu teria que ler aqui para vocês os versículos 20, 20 e 21, para mostrar essa questão, que não há essa restrição a apenas a culpa. Mas Paulo, quando diz que nós morremos para o pecado, ele está dizendo que nós morremos também para o poder do pecado. A pergunta vai ser a seguinte: olha, em que sentido nós morremos como cristão para o pecado? Em que sentido aconteceu isso? Nós já estudamos isso, tá? Exaustivamente. Nós morremos para o domínio e o governo do pecado. Não apenas para a culpa, mas para o domínio e o governo do pecado. Nós vimos isso no capítulo 5. Nós estudamos isso lá, tá? Eu até abri o meu estudo lá do capítulo 5 para olhar as citações que eu fiz. Então, olha só, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Para você entender isso, observe o contraste entre reino do pecado e reino da graça. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, eu estou falando do reino do pecado, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida. Eu estou falando do reinado da graça. Então, olha o contraste entre o reino do pecado e o reino da graça. Repito, nós já estudamos isso aqui exaustivamente, irmãos. A ideia é a seguinte: antes de ser justificado, nós estávamos debaixo do reinado do pecado. Nós vimos isso. Ou seja,
Estávamos sob o domínio e o governo do pecado. Nós vimos isso exaustivamente, irmãos. Antes de estar em Cristo, antes de ser justificado, antes de ser salvo, nós estávamos debaixo do domínio e do governo do pecado. Mas uma vez justificados, então nós deixamos de estar debaixo do domínio e do governo do pecado e passamos a estar debaixo do domínio e do governo da graça. Observe que é isso aqui que significa morrer para o pecado, irmãos. Nós saímos de debaixo do domínio e do governo do pecado e nós passamos agora a estar debaixo do domínio e do governo da graça. Irmãos, isso é assim. Não vou dizer que isso é simples, mas isso é muito claro, tá bom? Essa transição, deixar de estar em Adão para estar em Cristo, é isso que é morrer para o pecado, tá? Olha, eu vou te mostrar esse reino do pecado e esse reino da graça. Nós vimos isso muito, só que não com essa terminologia, mas nós estudamos isso aqui. Abra a tua Bíblia aí em Romanos 5,17. Eu vou só te mostrar reino da graça, reino do pecado, reino da graça. Vocês vão perceber, querido, como que funcionava essa coisa e o que Paulo quer dizer quando ele afirma que nós morremos para o pecado. Então, versículo 17, olha, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, eu estou falando aqui do reino do pecado. Aí ele vai dizer: muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Agora eu estou falando do reino da graça. Percebe a clareza? Olha o versículo 18. Acompanhe, irmãos. Olha. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do reino do pecado. Agora observe, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Agora eu estou falando do reino da graça. Versículo 19, irmãos, isso é muito claro. Eu não sei se vocês, eu quase que perco o sentido do que está falando só pela beleza do texto, de como Paulo escreveu, irmãos, como isso é brilhante intelectualmente, entendeu? Olha só, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, e eu estou falando do reino do pecado, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. E agora eu estou falando do reino da graça. Pergunta, irmãos, e nós vamos encerrar essa ministração de hoje deixando isso bem gravado no nosso coração. Qual é o ensino de Paulo no versículo 2, quando ele diz que nós morremos para o pecado? O ensino é esse, irmãos. No momento em que nós somos regenerados, no momento da nossa justificação, né, porque é quando esse ato se torna um fato em nossa experiência, quando nós somos salvos, no momento em que nós nos tornamos cristãos, ficamos mortos, completamente mortos para o domínio do pecado. Nesse momento, nós ficamos inteiramente fora do território do pecado. Repetindo, eu vou ilustrar isso com uma passagem bíblica, tá? Isso está em Colossenses. Deus nos tirou ou nos arrancou do império das trevas. Nós estávamos aqui, ele nos pega, nos arranca dali e nos coloca aqui, no reino dele. Isso é morrer para o pecado. É nesse momento que nós saímos daqui e fomos transportados para cá. Entende? Paulo usa aqui, irmãos, pela desobediência de um só homem. Essa desobediência fala do reino do pecado. Aí ele vai dizer: a obediência de um só homem significa que nós saímos desse reino e fomos transportados para um outro reino. Qual foi o fato que nos tirou? Foi a obediência de Cristo. Do que ele está falando? Da cruz de Cristo, entendeu? Então, é importante, irmãos, que você entenda essa questão. Morrer para o pecado significa que nós deixamos de estar em Adão
e nós passamos a estar em Cristo. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, isso vai ter um desenrolar tão profundo, querido, tão marcante, de maneira prática, para que você entenda. O pecado, de acordo com esse ensino, ele não tem mais poder sobre a tua vida. Por quê? Porque você não está mais debaixo do reinado do pecado. Você estava antes de conhecer Cristo. Mas por causa do que Cristo fez, ele te arrancou dali, te tirou dali e te colocou debaixo do reino da graça. Isso é ser cristão, irmãos. Isso é ser cristão. Não mais escravo, não mais controlado, não mais governado pelo pecado. Ah, pastor, mas isso vai ser a pergunta. Vamos começar o estudo da semana que vem com essa pergunta, né? Ah, pastor, mas e como eu ainda peco? Só para a gente ficar com um gostinho na boca, né? Lembra do que Cristo disse para os discípulos? Orai e vigiai. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entende? É nesse sentido que nós vamos responder a vocês. A minha posição em Cristo está absolutamente garantida. Mas isso não significa, irmãos, que a vida vai ser um mar de rosa. A carne é fraca. E enquanto eu estiver nessa carne, eu vou ser tentado. Às vezes eu posso ceder às tentações, enfiar o pé na jaca, entende? Mesmo que o pecado não tenha domínio, o pecado não ter domínio sobre mim é a minha posição em Cristo. Só que o próprio Paulo vai dizer: o pecado ainda habita esse corpo, habita os membros do meu corpo. Nós vamos deixar isso para a semana que vem, irmãos. Mas eu confesso a vocês, irmãos, é algo extremamente poderoso, libertador. Eu oro ao Senhor, eu peço ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento, irmãos, porque compreender isso é o que há de mais libertador na vida cristã.